Sejam bem-vindos à nossa reunião que se inicia agora. Nós estamos felizes por estarmos juntos para a gente receber o alimento que vem de Jeová novamente. Iniciando a nossa reunião, nós convidamos aos irmãos que puderem ficar de pé, que o façam, e os que não puderem, que continuem sentados, para que nós possamos entoar o cântico em louvor a Jeová. O nosso cântico é o número 33. Cântico 33 tem o tema: Deixe Jeová levar seus fardos, baseado no Salmo 55. Cântico 33. Vamos cantar. Jeová, nosso Pai Todo-Poderoso, que está nos mais altos dos céus, aproximamos nesse instante, agradecendo por estarmos vivos, pelo dia de atividades que tivemos, em sentido espiritual pela manhã, levando a tua mensagem às pessoas. E agora estamos aqui reunidos na congregação para continuar aprendendo sobre o Senhor, sobre o seu Filho, os encorajamentos que o Senhor vem nos dando através dessas reuniões, em tempos tão importantes. Hoje teremos um discurso muito apropriado, feito pelo nosso irmão Jean. Com certeza vai nos ajudar muito a lidar com as ansiedades e dificuldades que todos nós enfrentamos nesse tempo do fim. O estudo de A Sentinela, que tem nos ajudado a aplicar princípios em nossas vidas e orientações para que nós possamos ser melhores servos do Senhor nesses últimos dias. Abençoe a cada irmão aqui que está presente, com a ajuda do teu Espírito, para que nós possamos sair alegres e fortalecidos
com as matérias que o Senhor nos provê através do escravo fiel e prudente. Oramos pelos irmãos em toda a terra, irmãos que ainda estão presos, que passam por dificuldades, provações como essas, que o seu Espírito esteja com eles também. E outros irmãos que agora estão libertos para continuar a fazer a sua vontade em liberdade. Perdoe as nossas falhas e erros, porque nós somos errantes. E em nome do seu Filho Jesus Cristo, baseado no sacrifício dele, que aproximamos do Senhor. Amém. O irmão convidado para fazer o discurso da noite é o nosso irmão Jean Francisco Geraldo. Ele serve como pioneiro especial, juntamente com a sua esposa, na congregação Formoso do Araguaia, da cidade Formoso do Araguaia, Tocantins. O tema da sua palestra bíblica é Como lidar com as ansiedades da vida. Como lidar com as ansiedades da vida. Acompanhe. Ansiedade. Quem de nós não temos, né? Todos nós, irmãos, talvez estamos passando por problemas ou dificuldades que talvez tragam um certo anseio, talvez por ficarmos livres deste problema ou até mesmo para resolvê-lo. Por exemplo, talvez muitos da congregação estão passando por problemas de saúde, financeiro, problemas familiares, perdas de pessoas que amamos e acrescente agora a pandemia, né? Quantas consequências ela tem trazido para todos nós. Logicamente, irmãos, que talvez, se você estiver pensando no seu problema específico, ao cantar o cântico, talvez você sentiu o mesmo desejo do salmista, né? Asas para poder voar longe do seu problema, não é? Mas como é que nós podemos lidar com essas ansiedades, né? Será que nós realmente temos ajuda? Como é que Jeová, nosso Pai amoroso, ele olha para nós, né? Então, vamos ler o primeiro texto para a gente poder começar a entender um pouquinho como saber lidar com as ansiedades, mesmo aquelas que talvez não tenham solução de momento. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz assim: ao passo que lançam sobre ele toda a sua ansiedade. Note agora, porque ele cuida de vocês. Tente gravar essas duas palavras deste texto: lançar e cuidar. Lançar e cuidar. E toda vez que nós citarmos um texto paralelo, irmãos, lembre-se que está se referindo a Jeová, o nosso Pai amoroso. Vamos responder a primeira pergunta que talvez esteja passando na sua mente, assim como passou na minha ao preparar esse esboço. Que tipo de ajuda Jeová ele pode dar para mim especificamente, que pode me beneficiar ao lidar com as ansiedades da vida? Vamos deixar Jeová responder especificamente para você? Lembre-se de 1 Pedro 5,7. Jeová está falando agora exclusivamente para você. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não fiquem ansiosos por causa de coisa alguma, mas em tudo, note agora, orações e súplicas, junto com agradecimentos. Torne os seus pedidos conhecidos a Deus, e a paz de Deus, que está além de toda compreensão, guardará o seu coração e a sua mente por meio de Cristo Jesus. Eu vou pedir agora para o irmão colocar uma imagem para nós exemplificarmos um pouquinho esse texto. Quando se fala da oração, irmãos, nós precisamos entender como que as orações elas podem ser específicas para a ansiedade. Talvez você notando esta irmã na imagem, parece que a primeira imagem onde ela está ali orando para Jeová, o seu rosto expressa uma ansiedade intensa. Notou aqui que o texto falou
O versículo 6 falou que as orações e súplicas são importantes. Mas o versículo 7 diz ali que nós também precisamos agradecer a Jeová. É bem provável, irmãos, que é isso que essa irmã está fazendo. Lançando em Jeová todo o seu fardo, mas ela está meditando em como Jeová tem tentado ajudar ela nesse sentido. Então pense bem, né? Quando se fala da oração, irmãos, ela não é algo estalar de dedos, né? Eu vou orar, Jeová vai atender, como se fosse um dom milagroso. Não é isso. Nós precisamos entender, irmãos, que as orações são um canal entre nós e Jeová. Jeová está disposto a nos ouvir. Então converse com Jeová, expresse para ele toda a sua ansiedade. Mas também Jeová espera, irmãos, que nós tenhamos os olhos e os ouvidos bem atentos para encontrar a resposta dele. Por isso que quando se fala orações com súplicas e agradecimento, é importante quando a pessoa está ansiosa, porque ela vai expressar a sua ansiedade, mas vai conseguir entender como é que Jeová está atuando nela especificamente ou naquele problema. Mas será que Jeová realmente ele nos dá a resposta? Bom, a primeira coisa que o texto nos deixou, se você voltar ali no versículo 7, logo no início fala assim, olha, a paz de Deus. Então, irmãos, toda vez que nós suplicamos a Jeová pelas nossas ansiedades, a primeira coisa que ele vai querer fazer em nós, ó, é nos acalmar. É como se ele estivesse massageando o meu coração, ó. Fique calmo, Jean. Fique em paz. Eu estou segurando a sua mão na minha mão direita. Fique tranquilo. Então, será que eu sinto essa paz de Jeová quando eu converso com ele? Jeová consegue realmente, irmão, ser uma pessoa real, principalmente em situações provadoras para você? É importante nós termos esse relacionamento íntimo com Jeová, irmãos. Só assim nós vamos sentir Jeová atuando com a sua paz em nós. Mas talvez você fale, irmão, a minha ansiedade é tanta que eu precisaria mais do que a paz de Jeová. É compreensível, irmãos e irmãs, ou você que é estudante. Às vezes nós queremos a solução realmente de imediato, né? Mas a Sentinela de agosto de 2017, na página 10, faz um comentário interessante sobre esse texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, que nós lemos no início. Ali fala um pouquinho de Paulo e Silas. Eles ficaram surpresos como que Jeová atuou especificamente nas orações que eles fizeram. Não foi um milagre. Eles entenderam que Jeová estava ajudando eles a suportar aquela provação momentânea. Mas será que eles ficaram sentados, né? E chorando para Jeová, ou suplicando? Não, a matéria diz ali que eles falam que agiram de acordo com as suas súplicas. Eles entenderam que Jeová realmente queria que eles fizessem. Por isso que a situação deles mudou de uma hora para outra. Aquilo que era ansiedade para eles deixou de ser. Mas nem sempre Jeová vai agir assim. Nós precisamos entender que circunstâncias são diferentes. Mas por que parece que Jeová atendeu aquele irmão primeiro do que eu, né? Lembre-se, Jeová está olhando para você especificamente. Lembra lá do texto, primeiro texto que nós lemos? Jeová olha para você especificamente. Ele não olha organizacional. Para aquele irmão, ali o momento foi certo de ajudar ele. Talvez para mim não. Por isso, irmãos, que nós precisamos nos concentrar em pensamentos positivos e edificantes. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9, fala que as nossas orações, nós precisamos sempre concentrar no que Jeová já fez por mim. Por que eu posso confiar que a minha súplica agora, Jeová também vai atender? Tire tempo para meditar. Agradeça para Jeová o que ele fez para você no passado. E mostre para Jeová que você confia que nessas circunstâncias ele agirá do mesmo modo. E eu e você estaremos prontos para esperar, mas agindo em conformidade com o que ele espera de nós. Parece ser difícil, irmãos? Parece, né? Principalmente para aquele que sofre ansiedade. Mas Jeová faz muito mais do que isso. Olha que pai amoroso que Jeová é. Vamos ver aqui o que o salmista disse no Salmos 94, 19.
Salmos 94, 19. A Bíblia diz assim: quando as ansiedades me esmagaram, tu me consolaste e me acalmaste. Bom, o irmão Daniel, ele conhece um pouquinho a minha história, né? E quando você fala desses salmos, irmãos, é realmente verídico, né? As ansiedades, às vezes, parece que não tem solução, parece que está ali para esmagar o coração, né? Nosso como cristão. Algumas circunstâncias que nós passamos na vida, né? E eu, particularmente, perdi meu pai tragicamente num acidente de veículo. Meu pai e minha mãe no mesmo dia. Então, parece que aquela angústia, irmãos, nunca vai passar, né? Parece que aquele trauma, você olha assim e fala assim, a minha vida parece que acabou aqui, né? Mas quando nós conseguimos compreender como que Jeová nos orienta, irmãos, numa circunstância assim, fica muito mais fácil de lidar com essa ansiedade. Se você perguntar para mim se eu ainda não estou ansioso de dar um abraço no meu pai e com a minha mãe, eu vou mentir para vocês, né? A ansiedade todo dia me esmaga, né? Mas eu tenho o consolo de Jeová, sabendo que eles estão guardados na sua memória. Mas como que eu sinto esse consolo? E como que os irmãos podem sentir? Bom, irmãos, nós precisamos nos apegar em exemplos bíblicos como de Ana, Elias e do próprio Davi. Eles confiavam plenamente em Jeová, mas a confiança deles era sem base, sem fundamento? Não. Era alicerçada plenamente na fé que eles tinham no seu Criador. Assim também é nós. Então, será que aquilo que eu já aprendi dentro da palavra de Jeová, a Bíblia, eu tenho confiança e fé plenamente naquilo que eu aprendi dentro da organização de Jeová? Acredito nas leis e nas orientações de Jeová de maneira inquestionável? Aí sim nós vamos conseguir, então, sentir o consolo de Jeová. Lembra como ele agiu no caso de Ana? Ana foi interpretada mal até mesmo pelo profeta, né? Achou que ela estava bêbada, né? E Jeová acariciou o coração dela, pegou o fardo dela e não atendeu o pedido dela? Que é mais do que Davi. Ele não pediu para ser rei. Por isso que ele falou que queria, asas. Jeová, me dá asas para mim ir embora disso aqui. Jeová não ajudou ele a suportar aquela ansiedade. Por isso, irmãos, nós precisamos nos apegar fielmente às orientações da Bíblia. Nós precisamos fazer da Bíblia, irmãos, algo constante em nossa vida. Nós não estamos falando de quantidade, né? Mas nós precisamos apegar a Bíblia, irmãos, e compreender além do que as palavras escritas. Será que você consegue fazer um quadro mental, né? Como é que Jeová agiu nessa situação que nós falamos aqui, né? Ana, de Davi, a forma que ele agiu de maneira diferente, o tempo que ele demorou, né, para tirar a ansiedade de cada servo. Por que com Ana foi um tempo e com Davi foi outro? Aonde está o amor e o consolo de Jeová, né? Em cada um deles. Então é isso que nós precisamos aprender, né? A conhecer o Deus que nós servimos. Isso, então, é como se ele estivesse, acalentando, né? Ou nos consolando sobre a nossa ansiedade. Para isso, irmãos, o escravo fala assim, olha, eu vou ler essa frase na íntegra do esboço. Quando se fala de entender o consolo de Jeová, o escravo fala assim para você, e para mim. Tome as medidas que estiverem ao seu alcance. Note agora. E depois deixa o assunto nas mãos de Jeová. Deixa ele te consolar. Então, irmãos, tem ansiedades como a minha que só vai ser solucionado no novo mundo. Então, eu tenho que aprender a viver e saber aonde Jeová me consola cada dia. Lembra que eu falei? Jeová falou que nós precisamos ter os ouvidos e olhos bem atentos nas ações dele. Como é que Jeová tem cuidado de você? Se alguém tivesse essa pergunta para você. Fulano, como é que Jeová tem cuidado de você? Vamos meditar num texto, as palavras de Jesus Cristo. Jesus, ele veio aqui como humano, teve ansiedades, principalmente durante o seu período que se aproximava a sua morte. Mas veja o que ele falou para os seus apóstolos e discípulos. Mateus capítulo 6, versículo 33 e o 34.
Mateus, capítulo 6, versículos 33 e 34, a Bíblia diz assim: persistam, então, em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus. E todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, nunca fiquem ansiosos por causa do amanhã, pois o amanhã terá suas próprias ansiedades. Bastam a cada dia suas próprias dificuldades. Mas Jesus só falou isso? Vocês fazem porque eu estou mandando vocês fazer isso. Irmãos, medite um pouquinho na própria vida de Jesus, né? Jesus, ele saiu de uma posição enaltecida, ele estava do lado de Jeová, uma criatura espiritual, e se dispôs a vir aqui na terra. O irmão já meditou, irmã, as ansiedades que Jesus passou? Eu só fico pensando assim, como é que ele aguentou conviver com pessoas tão pecadoras e imperfeitas como nós? Toda hora os apóstolos brigando para saber quem era o maior e ia ficar no lugar dele. Você já parou para pensar quanta ansiedade que talvez trouxe isso para Jesus? Não por causa das palavras dele, mas Jesus sabia o que isso poderia causar como homem espiritual a eles, se eles não entendessem a qualidade da humildade. Então, irmãos, nós também precisamos entender isso, né? Será que as ansiedades se tornam tanta que eu começo a passar por cima de tudo, né? Esqueço, às vezes, de outros irmãos que também estão na mesma dificuldade, né? Aí eu sempre acho que os meus problemas são maiores do que os dos outros, né? Às vezes eu exijo a atenção exclusiva, né, para o meu problema. Mas nós devemos, irmãos, entender que Jeová, ele realmente nos dá o cuidado necessário. Mas nós precisamos, ter a medida correta. Quer ver uma outra imagem, como é que Jeová tem cuidado de você e das suas necessidades? Eu vou pedir para o irmão colocar agora a próxima imagem aí, que nós vamos analisar. Depois eu vou repetir esta imagem de novo. Você está vendo esta imagem aí? Guarde bem ela. No final do discurso eu vou pedir para ela voltar de novo. Mas eu quero que vocês se concentrem, no rosto desses irmãos aí, até mesmo das crianças ali. Conseguiu ver? Então tá bom. Vou pedir para o irmão, então, poder tirar a imagem para nós. Voltando em Jesus, irmãos, Jesus também, ele conseguia se preocupar, porque ele tinha empatia pelas pessoas. Nada impedia Jesus de se preocupar com a sua necessidade e deixar de ajudar outros. Então, será que eu tenho a mesmo ponto de vista? Aquela imagem lá, irmãos, talvez representa os vários irmãos que têm ansiedade na congregação. Mas será que ele está se preocupando demais que isso poderia impedir a ele, até mesmo de se achegar a Jeová? Ficar apontando o dedo para Jeová, né? Jeová, eu estou desistindo, né? Parece que não tem jeito da minha ansiedade, né? Bom, então, irmãos, não se preocupem, né? Jeová, ele é um pai amoroso. Depois vocês podem perguntar um pouquinho para o irmão Daniel, né? Eu dei muito trabalho para ele, porque eu não conseguia ver essa ajuda de Jeová. E o irmão Daniel conseguiu amorosamente me mostrar muitos princípios bíblicos, né? Até mesmo a sua companhia, a sua maneira de falar, ajudaram a focar o meu olho com aquela situação. E conseguir ver o amor de Jeová, que Jeová estava pronto a me ajudar naquela situação. Veja que interessante esse texto para os irmãos entenderem o que pode acontecer com cada um de nós. Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Provérbios 17, 17. O verdadeiro amigo ama em todos os momentos e se torna um irmão em tempos de aflição. Irmãos, eu comento com a minha esposa que quando eu reencontrei o irmão Daniel em Betel, eu fiquei com vergonha de chegar até a pessoa dele. De tanta coisa, né, que eu deixei de, talvez, acatar os bons conselhos dele, que vinha da parte de Jeová. Lembra que eu falei para os irmãos? Eu deixei de olhar que Jeová, como um pai amoroso, usou o irmão Daniel para falar assim, vai lá e cuida daquele meu servo que está com ansiedade, né? Acalenta o coração dele. Né? Mas o irmão Daniel conseguiu aplicar esse texto aí, amigo verdadeiro em tempos de aflição. Se eu estou aqui, você já sabe o resultado, né? Eu consegui, irmãos, direcionar a minha visão espiritual
pro amor de Jeová. Por isso, irmãos, nós precisamos realmente lembrar que tem verdadeiros cristãos que se importam com você. Às vezes, né, nós olhamos um ancião e ele vem e nos toca diretamente na nossa ansiedade. E ele dá conselhos bíblicos. E às vezes é como se fosse pôr o dedo na ferida, né? Aí a gente fala, mas esse ancião é desamoroso, né? Mas será que ele realmente está sendo desamoroso? Ou será que ele está sendo usado por Jeová para ser o verdadeiro amigo seu? Por isso, irmãos, tente ficar com os olhos bem focados, né? Principalmente naqueles que estão ao seu lado, né? A sua congregação e a sua família. Se você sente necessidade de falar das suas ansiedades, não tenha medo, né? Abra seu coração. Lembre-se que Jeová espera que você entenda que aquele irmão que ele está colocando ali, um ancião, uma irmã veterana, um irmão mais jovem do que você, talvez em idade, em batismo, é como se ele estivesse falando assim, ó, é eu que estou falando isso para você. É eu que estou respondendo às suas súplicas. Eu amo você e quero cuidar de você. Agora eu vou pedir para o irmão voltar àquela imagem. Novamente. Lá do Salão do Reino. Irmãos, está vendo essa irmã idosa, juntamente com o outro irmão de cabelo mais branco lá segurando o cântico? Será que eles não têm problemas, ansiedades? Com certeza, né? Talvez a idade avançada, a tristeza de não poder fazer mais para Jeová como eles gostariam. Talvez dedicaram o seu tempo, né, a sua vida no tempo integral, não tem filhos. Agora a congregação cuida deles, né, e das suas necessidades. E essa irmã meio oriental, né, cumprimentando essa irmã idosa. Talvez não é o país dela de origem, né? Talvez ela é mal interpretada naquilo que ela fala, no seu comportamento, né? Ela está fora do seu ambiente. E esse jovem olhando para o outro ali, né? Esses dois jovens, será que não tem ansiedades? Pressão da escola, namoro, imoralidade, droga. É um tal de agora homem virar mulher, mulher virar homem, pode namorar que está tudo legal, né? Se você não faz, você está fora do contexto, né? E essa irmã segurando no ombro da criança, ela é mãe, né? O que pensa, talvez, ela, né, ali nesse momento? Será que o que vai ser do meu filho, né? Será que ele vai conseguir seguir o exemplo daquele outro jovem? Será que ele vai conseguir entender que a educação espiritual que eu estou dando para ele é a verdadeira? Mas o que eu quero que os irmãos entendam desta imagem, irmãos? Ninguém está triste. Todo mundo alegre, mesmo sendo ansioso. Pode tirar, irmão, a imagem. Obrigado. Eu guardo com carinho, irmãos, uma visita de um viajante aqui no estado do Goiás. Ele falava assim para mim: o que eu mais gosto em ver da congregação é que ela tem muito problema, muitas dificuldades. Mas eles conseguem como colocar lá num armário simbólico os problemas dele lá. E aqui dentro a gente sente que são outros irmãos. Ele falava isso com propriedade, né? Porque a congregação na época tinha 20 publicadores. Quando eu cheguei na congregação como pioneiro especial, tinha 13 desassociados. E muitos eram familiares. Muitas irmãs não tinham maridos cristãos. Então, irmãos, era uma congregação muito, muito mesmo massacrada, né, com as ansiedades da vida. Mas eles conseguiram entender que ali na organização de Jeová, aqueles irmãos que estão ali, eram aqueles irmãos que Jeová usava para consolá-los. E eles aprenderam isso, né? Não foi automático, né? Lembra que nós falamos da oração? É um exercício que nós precisamos fazer e às vezes dura anos para a gente poder entender como Jeová consola nós. Mas lembre disso, ó. Jeová está falando para mim e para você, Provérbios 17, 17. Os amigos de Jeová, irmãos, estão na organização. E eles querem cuidar da aflição dele e da sua junta. Sempre.
sempre vai ter um espaço para eles poder compartilhar a sua dor com eles, e vice-versa. Com isso em mente, irmãos, continue confiando em Jeová, né? Provérbios capítulo 25, versículo 25, ali diz assim: a ansiedade sobrecarrega o coração do homem, mas a boa palavra alegra o coração. E realmente, né? E talvez você fale assim, mas irmão, esse texto está pedindo algo que eu não sei fazer para alguém que está aflito ou ansioso. Parece que eu não sei, eu tenho medo de usar a palavra certa. Lembre-se, irmãos, que talvez só a sua companhia, ou só seu abraço carinhoso, ou só uma mensagem de texto que você passa para aquele irmão, pode ter um efeito que você nem imagina. Mas não deixe, né, de expressar que você quer compartilhar com ele a dor dele. Jeová, ele realmente fica feliz, né, quando vê isso dentro da nossa organização. Aqui fala sobre as nossas reuniões, né, que é a melhor forma de a gente poder diminuir as ansiedades. Mas eu não sei se os irmãos sentem a mesma coisa do que eu, mas parece que pelo Zoom não é a mesma coisa, né? A gente, às vezes, tem aquela vontade de falar, mas o outro também, aí o outro também, aí a gente só consegue, às vezes, falar um boa noite, trocar algumas palavras, né? Que nem os irmãos brincarem com a gravata do irmão, descontrai um pouquinho, mas parece que é pouco, né? Mas o que você pode fazer? Tire tempo para falar com seus irmãos. Faça uma videochamada específica para aquele irmão. Ô, irmão, eu vi o irmão lá no quadradinho seu lá, mas eu queria falar algo para o irmão e não consegui, então estou falando agora, tá bom? Eu tirei esse tempinho para falar com o irmão. Gostei do comentário do irmão, gostei de ver o irmão com a família sentado ali. Faça isso, irmãos, para que as nossas ansiedades, ó, ela tenham o efeito, ó, diminutivo, né? E enquanto nós vivemos aqui, irmãos, precisamos ter a plena certeza desse sistema de coisas. Satanás sabe qual é a sua aflição. E ele vai atacar a sua ferida. Mas, de outro lado, você tem um pai e um amigo amoroso, que ele consola, ele cuida e pega o seu fardo. Então, lembre-se que o que está conosco para acalentar a nossa ansiedade é muito maior do que aquele que tenta cutucar a minha ferida. Mas como é que eu posso fazer isso na prática? Lembra de Isaías capítulo 41, versículo 10? Ali fala ali algo interessante, né? O profeta, ele foi lembrado por Jeová algumas coisas. O profeta teve que passar ali algumas informações, até mesmo talvez para cristãos da sua época, a importância de não terem medo, mas Jeová foi específico primeiro para ele. Jeová falou assim, ó, não tenha medo, pois eu estou com você. Não fique ansioso, eu sou o seu Deus. Vou fortalecê-lo, vou ajudá-lo, vou segurá-lo firmemente com minha mão direita de justiça. Consegue imaginar, irmãos, como que esse profeta se sentiu ao ouvir isso de Jeová? Jeová não fala isso só para ele, irmãos. Jeová está falando isso para você agora. Eu não sei qual é a sua ansiedade. Vocês sabem a minha porque eu falei, eu compartilhei com os irmãos. Eu sinto essa necessidade, né? Isso é como se eu massageasse o meu coração. Mas Jeová fez isso agora por meio dessa 30 minutos de palestra bíblica. Jeová quer que você lembre que ele fez isso com todos os servos do passado que ele citou na Bíblia. Nós consideramos aqui 3, e o quarto que é o profeta Isaías. Mas ele vai fazer com você e comigo. À medida que você continuar aproveitando essas ajudas de Jeová, irmãos, você vai sentir a mão direita de Jeová apertando a sua mão. Você vai querer puxar, né? Você vai falar assim para Jeová, puxa, Jeová, acho que eu não vou aguentar essas ansiedades. Jeová vai falar, você vai ficar aqui, ó. Pode ter certeza que eu vou ajudar você. Mas o que nós precisamos fazer? Primeiro, irmãos, não se preocupe, né? O cântico falou assim, ó, vai querer, às vezes, sentir ali ter asa para voar, né? É normal. Mas o cântico também falou, irmãos, de algumas coisas importantes. A confiança em Jeová, o bom relacionamento com ele,
o estudo eficaz da palavra da Bíblia dele, para que os nossos ouvidos e olhos estejam bem atentos. A certeza que Jeová é um Pai amoroso, não só por nós que somos testemunhas de Jeová. Jesus Cristo morreu por todos. Certifique-se do que o seu estudante, irmãos, entenda isso, desta qualidade de Jeová. E com certeza, irmãos, conseguiremos lidar com as ansiedades da vida. Não só uma, mas aí nós vamos falar assim, pode vir qualquer ansiedade, porque eu tenho certeza que Jeová vai continuar me amando, cuidando e acalentando com a sua mão direita sobre mim. Agradecemos a Jeová por esse discurso que com certeza a gente vê o consolo e o cuidado de Jeová com cada um de nós, né? A atenção dos irmãos, dos amigos que estiveram presentes nessa reunião. E o irmão Jean, por esse excelente discurso que com certeza nos ajudou muito, né? Obrigado por compartilhar suas experiências conosco aqui da Congregação Ângela Rosa. No próximo sábado, às 18 horas, nós teremos outra palestra como esta, mas com o tema: O amor identifica a verdadeira congregação cristã. Nós estamos convidados. Agora nós passaremos ao estudo de A Sentinela com o nosso irmão Pedro Silvério. Eu gostaria de reiterar mais uma vez as boas-vindas a todos. Fique à vontade. Gostaria que ficasse conosco por mais uma hora. Depois desse excelente discurso, vamos agora, então, ver um pouquinho mais como Jeová tem nos ensinado através do seu canal A Sentinela. Vamos, se quiserem ficar de pé, vamos entoar um cântico em louvor a Jeová. É o número 29. Que nossa vida dê honra ao teu nome. Baseado em Isaías 43, 10 a 12. Vamos cantar todos juntos?